Bom dia, amados. Graça e paz seja com cada um de vocês. Mais uma oração da madrugada. Estamos aqui. Queremos saudar cada um com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar nosso tempo de oração. Nesta manhã, eu quero, nesta manhã, ler um texto da Palavra de Deus para nos iniciarmos esse tempo de oração. Um texto bastante significativo que fala sobre a fé, Hebreus capítulo 11. Diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Foi por meio dela que os antigos receberam testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que tudo o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. A Bíblia diz que Noé andou com Deus. Andou com Deus. Impressionante isso. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido pelo santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele, Noé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde ele estava indo. Pela fé, Abraão peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Então, pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de ser estéril e já avançada de idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho.
embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos seus filhos, cada um dos filhos de José, e adorou a Deus apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escolhido durante 3 meses por seu pai, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Que tremendo, né? Pela fé, então Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e preservou porque via aquele que é invisível. Perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos, nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, então o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi, diz o escritor dos Hebreus? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas e fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados em prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem Ele aperfeiçoados. A cereja do bolo desse texto de Hebreus capítulo 11, onde descreve uma lista enorme de homens e mulheres que foram relevantes na trajetória da história humana e da história bíblica com Deus. Amados, homens e mulheres que não tiveram tudo aquilo que hoje nós temos. Por isso, o último texto diz assim: todos eles, estes,
receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Eles não viram o cumprimento da promessa. Assim como eu e você vimos pela fé. Vimos Jesus sendo crucificado pela fé. Vimos Jesus ressuscitado pela fé. E agora anunciamos que Jesus vai voltar pela segunda vez. Eles não alcançaram, mas eles foram justificados porque eles creram na promessa, mesmo na época que a promessa ainda não era cumprida. Portanto, no versículo 40 diz assim: Deus havia planejado algo melhor para nós. Amados, você percebe o que Deus está falando aqui? Está dizendo que este tempo que nós estamos vivendo é o melhor tempo da era de Deus. É o melhor tempo da era de Deus. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco, através da nossa fé, através da nossa geração, todos esses homens e mulheres que Hebreus 11 cita como heróis da fé, sejam aperfeiçoados. É você e eu que vamos aperfeiçoar toda aquela geração passada que não alcançou a promessa, mas que foram justificados por causa da sua fé. Portanto, amados, nós não teremos desculpas diante do trono da graça do Senhor. Portanto, é importante que nos revistamos da armadura de Deus e que prossigamos a nossa jornada cristã, avançando, quebrando grilhões, vencendo demônios e avançando no reino, estabelecendo o reino, conquistando riquezas, governando, dominando, conquistando territórios, porque grande é o nosso galardão. Mas não pelo galardão, mas pela nossa fé, como estes que foram nomeados pela palavra como heróis da fé, embora não tenham alcançado a concretização da promessa. Mas você e eu, a nossa única promessa agora que nós temos em Deus, como esses antigos, já com a revelação de Cristo, é a sua vinda através do arrebatamento, onde nós todos seremos aperfeiçoados e teremos nossos corpos glorificados para viver na eternidade com Cristo Jesus. Amém, queridos? Que texto extraordinário esse texto de Hebreus, capítulo 11. Aleluia. Quero ter um tempo de oração, então, agora com vocês. Vamos estar orando ao Senhor e clamando. Hoje, em especial, eu gostaria de orar pela família de cada um, pela família Osana, pelas famílias. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Senhor Jesus, nesta manhã, somos gratos a Ti, Senhor, por mais uma manhã que está se rompendo sobre nós. Mais uma manhã, um dia de bênção, um dia de graça, um dia de poder. Nesta manhã nós queremos exaltar o Seu nome, declarar as Suas maravilhas, declarar que o Senhor é justo, declarar que o Senhor é santo, declarar que o Senhor é benigno, misericordioso, bondoso. E nesta manhã, Senhor, acessamos a Sua presença. Entramos por causa do sangue de Jesus na presença do Senhor. E queremos, Senhor Deus, levantar o nosso clamor, a nossa adoração, a nossa exaltação ao Senhor, declarar, como diz no Salmo 24, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e o que neles vive. Por reconhecemos que o Senhor fundou através da sua palavra, fundou o mundo, fundou os mares, firmou as águas. E quando o salmista pergunta: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Somente aqueles que têm mãos limpas e um coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura pelos falsos deuses. Senhor, nesta manhã nós confessamos nossos pecados diante de Ti,
coisas que talvez tenhamos feito, que o Senhor não tenha se agradado de nós. Nesta manhã nos arrependemos diante de Ti, pedimos perdão, Senhor Deus, pedimos perdão pelos nossos pais, pedimos perdão, Senhor Deus, pelos nossos antepassados que prevaricaram, que pecaram contra o Senhor e que muitas vezes hoje estamos recebendo, Senhor Deus, o impacto da iniquidade dos nossos antepassados. Mas nesta manhã, reconhecendo e tendo a revelação da Tua palavra, nós, Senhor Deus, colocamos diante de Ti, Senhor, toda essa iniquidade que tem nos alcançado de alguma forma e tem trazido opressão, tem trazido crise financeira, tem trazido crise familiar, tem trazido crise no casamento, tem trazido crise na empresa. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, assim como Neemias identificou-se, fez uma oração de identificação com todos os seus antepassados, assim também nesta manhã nós queremos pedir perdão em relação à família, Senhor, em relação, Senhor Deus, ao DNA da nossa cadeia familiar. Pedimos perdão, Pai, em nome de Jesus. E todos os pecados e as maldições que foram instaladas dentro das nossas casas, nesta manhã, nós tomamos total autoridade em nome do Senhor Jesus. Como diz, quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no santo lugar? Nesta manhã, queremos nos apresentar como aqueles que têm mãos limpas, um coração puro, que não recorre a ídolos e nem jura por falsos deuses. Sua palavra diz, este receberá as bênçãos do Senhor e Deus e o seu Salvador lhe fará justiça. Portanto, Pai, nesta manhã, nós adentramos no Teu trono da graça, lavados, purificados pela justiça que já nos foi causada por Cristo Jesus. Entramos nessa presença gloriosa para, Senhor Deus, alcançar, como diz a Escritura, o socorro oportuno para o dia da angústia. Senhor Deus, nós abençoamos as famílias de Osana. Abençoamos, Senhor Deus, cada pai, cada mãe. Abençoamos cada lar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós vamos em contra o espírito da rebeldia, a rebeldia dos filhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós derrotamos através do nome do Senhor Jesus e aplicamos o intercâmbio da cruz sobre os nossos filhos, que tenham saúde mental, que tenham saúde emocional, que tenham saúde física e que sejam obedientes, submissos aos pais. Oramos por filhos reverentes, por filhos que honram a vida dos seus pais. Senhor, em nome de Jesus, caia por terra agora toda iniquidade familiar em termos de rebeldia que vem e se manifesta através da vida dos nossos filhos. Nós, como pais, nos identificamos e pedimos perdão ao Senhor, para que essa maldade, para que essa maldição se rompa, para que os espíritos malignos não encontrem um direito legal de operar através da vida dos nossos filhos, da desonra, do desrespeito, da indiferença, Senhor, em nome de Jesus, do mau procedimento, das atitudes nefastas, atitudes grotescas. Pai, nós cancelamos em nome do Senhor Jesus. Oramos por cada família de Osana, por filhos reverentes a Deus e a seus pais e às autoridades. Pai, nós não aceitamos nenhum tipo de maldição dessa categoria que venha sobre a vida das nossas famílias. Ah, Deus, oramos, Pai, para que os pais se posicionem diante do Senhor e nesta manhã possam também romper, quebrar toda essa maldição, para que as nossas descendências sejam descendências benditas do Senhor. Benditas do Senhor. Que sejam, Senhor Deus, pessoas que sejam relevantes no reino de Deus, sejam relevantes na sociedade, tragam a justiça de Deus, tragam a redenção de Cristo, que estabeleçam a igreja, que construam, Senhor Deus, o reino de Deus, que sejam
homens e mulheres que vão crescer debaixo da autoridade do Espírito Santo e cheios da presença do poder de Deus, vão manifestar o poder de Deus na vida das pessoas. Por isso, nesta manhã, declaramos: abram-se portais eternos, para que o Rei da Glória entre na vida dos nossos filhos, entre na vida da nossa descendência, entre na vida, Senhor Deus, dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos, até a 4ª, 5ª e a 10ª geração. Para nós abençoarmos. Nesta manhã nós, Senhor, quebramos todo esse círculo de maldição que tem assolado a vida das famílias da nossa casa espiritual. Pai, em nome do Senhor Jesus, todo espírito de rebeldia, todo espírito de baixa autoestima, todo espírito de sensualidade, todo espírito de imoralidade, Pai, que se instalou sobre a vida dos nossos filhos, nós cancelamos em nome do Senhor Jesus. Declaramos famílias livres, desimpedidas, prontos, autorizadas para prosperar, autorizadas para, Senhor Deus, vislumbrar a bênção do Senhor, a bênção do Senhor. Por isso declaramos: abram-se portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aleluia, aleluia. Por isso nós elevamos a nossa alma para Ti nesta noite, nesta manhã, Senhor. Porque nós confiamos, sabemos que Tu és um Deus que muda o coração das pessoas, que muda o coração. Assim como diz lá em Malaquias, os últimos textos, que virá o espírito de Elias nesses dias. Virá o espírito de Elias e converterá o coração do pai ao coração do filho e o coração do filho ao coração do pai. Pai, nós oramos para que isso comece a acontecer na vida das famílias da nossa casa espiritual. Em nome de Jesus, não aceitamos filhos desobedientes, não aceitamos filhos que estão saindo pelo mundo. Senhor Deus, oramos pelos nossos filhos jovens, adolescentes, oramos pelos nossos filhos que ainda estão como crianças. Pai, em nome de Jesus, Pai, que tenham inteligência, sabedoria do alto, que sejam, Senhor, meninos e meninas que buscam a presença de Deus, apaixonados pela presença de Deus, assim como Davi, assim como José, e assim como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e tantos outros, Pai, que amaram a sua presença e que foram relevantes no reino de Deus, que foram relevantes na história bíblica e que nos trouxeram exemplos de jovens dedicados, consagrados ao Senhor. Oramos pelos nossos filhos. Nesta manhã, profeticamente, nós como pais que temos autoridade sobre os nossos filhos, nós dedicamos os nossos filhos ao Senhor. Nós consagramos, repreendemos todo espírito de iniquidade familiar que está recaindo sobre eles. Declaramos filhos obedientes, filhos que honram os pais, filhos que respeitam as autoridades sobre suas vidas, filhos estudiosos, filhos inteligentes, filhos que têm uma revelação da graça de Deus, da salvação de Cristo, filhos que têm a revelação, Senhor, do poder sobrenatural de Deus, filhos que têm a revelação, Senhor Deus, da honra aos seus pais, que têm a revelação de que honrando pai, honrando mãe, serão bem-sucedidos em tudo que empreenderem. Serão, Senhor Deus, sacudidos pelas bênçãos do Senhor. Pai, nós oramos para que desta maneira, nesta honra, neste respeito, nesta quebra de maldição, Senhor, nós possamos alcançar e gerar filhos da obediência ao Senhor. Filhos que temam o Senhor, que olhem para o nosso exemplo de temor a Deus e que também eles possam ter temor. Embora muitos filhos possam não ter uma referência paterna santa, uma referência materna santa,
uma referência de pais cristãos, mas que a paternidade de Deus se revele ao coração desses filhos e esses filhos possam receber a adoção da paternidade celestial, para que dessa maneira sejam consagrados, andem nos caminhos do Senhor, não se desviem nem para a esquerda nem para a direita, mas que os nossos filhos, Senhor Deus, sejam consagrados ao Senhor, sejam bem-sucedidos nos estudos, sejam bem-sucedidos no trabalho, sejam prosperados pelo Senhor. Pai, filhos que querem tomar suas próprias decisões sem ter uma direção dos seus pais, sem ter a direção de Deus. Pai, nós repreendemos esse espírito, Senhor, de rebeldia que se levanta contra a autoridade, Senhor, dos pais. Em nome do Senhor Jesus, filhos que enfrentam e que confrontam de uma forma violenta, verbalmente, com total falta, Senhor, de reverência. Pai, nós oramos, restaura o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Talvez muitos pais estão, Senhor, colhendo, Senhor, aquilo que semeou na vida dos seus filhos. Mas nesta manhã, nós nos identificamos como esses pais e pedimos perdão ao Senhor. Agora, Pai, converte o coração do meu filho ao meu coração e o meu coração ao coração dos meus filhos. Pai, converte-o, Senhor, para que nesta harmonia o Espírito de Deus possa encontrar guarida, para que haja a bênção e o estabelecimento da vida de Deus para sempre, a vida abençoada para sempre. Nos oramos, Pai, clamando ao Senhor pela vida de cada um dos nossos filhos, em nome do Senhor Jesus. Oramos por cada filho espiritual de Osana. Oramos, Senhor, por aqueles filhos pródigos que foram embora, mas que são filhos. Nós oramos e profetizamos que vão retornar assim como o filho pródigo. Pequei contra os céus, pequei contra a paternidade, mas que serão recebidos porque são filhos. Pai, nós oramos abençoando, Senhor, os filhos que ainda não estão convertidos, que terão a revelação da salvação em Cristo Jesus. Nós abençoamos, Pai, cada filho de irmãos da igreja que ainda não estão consagrados ao Senhor, ou que estão em pecado. Nós oramos e nós, pela fé, os consagramos para a salvação. Em nome do Senhor Jesus, alcança-os, Pai. Alcança-os, Pai. Oh Deus, nosso coração se comove, Senhor, pelos nossos filhos que tanto amamos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, alcança-os com a tua graça, alcança-os com o teu poder, com a revelação da salvação, com a revelação da honra, do respeito, com a revelação do teu amor, Pai. Nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus, e declaramos que se um dia nós, como pais naturais, não conseguimos amá-los como eles deveriam ser amados, eu sei que o Senhor pode amá-los de uma forma diferenciada, ao ponto de constranger o seu coração e fazer com que o seu coração se volte a seus pais. Oh Deus, abençoa os nossos filhos, Pai, aonde quer que estejam, desde o maior até o menor, incluindo alguns que já têm filhos, que já têm netos. Pai, nós oramos pela nossa descendência, pela primeira, segunda, terceira geração, sejam abençoados em obediência. Nesta manhã, a palavra de ordem é que sejam filhos obedientes a Deus e a seus pais, para que através da honra recebam a herança, não só da vida eterna, mas a herança das riquezas, do governo e do domínio ainda neste mundo, até a vinda do Senhor Jesus. Pai, nós oramos abençoando, Pai, e pedindo perdão, porque muitas vezes nós, como pais, não fomos, Senhor Deus, nem nós fomos exemplo de obediência a Deus. Pecamos, prevaricamos,
andamos no mundo, pecamos diante dos nossos filhos com vícios, pecamos envergonhando muitas vezes a nossa família com pecados, mas nesta manhã nos arrependemos, nos identificamos e quebramos todo ciclo de iniquidade, de perversão, de pecados sobre as nossas vidas e liberamos a partir da nossa geração uma descendência bendita do Senhor, uma descendência reverente, uma descendência respeituosa, uma descendência, Senhor Deus, que não tem mais um espírito de rebelião, mas um espírito, Senhor, de humildade para se render diante de Deus e diante dos seus pais naturais. Nós oramos, Pai, abençoando a vida dos nossos filhos, aqueles que já estão adultos, aqueles que já têm suas famílias. Nós abençoamos, Pai. Abençoamos aqueles que ainda estão conosco em nossa casa, aqueles que ainda são crianças e aqueles que ainda serão gerados. Aqueles que estão por nascer, Senhor, já sejam consagrados ao Senhor e que possam nascer já numa atmosfera, num âmbito de paz, num âmbito de respeito, de honra a Deus. Pai, nós oramos, abençoando as famílias da nossa casa espiritual, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, Senhor, e amém. Amém. Aleluia. 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 Eu quero discorrer um pouquinho sobre um tema muito relevante, um tema importante, que fala sobre a oração do justo. A oração do justo. Tem um texto muito importante que vamos estar lendo e esse texto parece que não tem nada a ver com a oração, mas porém tem tudo a ver, queridos. Tem tudo a ver. Nós queremos ler 1 João capítulo 2, versículo 16. Quando o apóstolo João escreve dizendo as seguintes palavras: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo. Escute, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens não provém de Deus, mas do mundo. Portanto, nós, como justos, nós não podemos estar incluídos neste tipo de pessoas que são dominadas pela cobiça da carne, pela sensualidade, pela imoralidade, a cobiça dos olhos, a cobiça de bens. Sim, Deus quer nos enriquecer. Deus nos deu a capacidade de produzir riquezas. Mas essas riquezas não podem comprar o nosso coração. Porque o nosso coração já não nos pertence, não pertence a Deus. Portanto, o nosso coração tem que ser um coração transformado. Nós temos que refletir o coração de Deus e não o nosso coração. Precisa ser o coração de Deus. É por isso que muitas vezes nós temos problemas. Por quê? Porque refletimos o que o nosso coração quer. Ele quer a cobiça da carne, ele quer a cobiça dos olhos, quer a ostentação de bens. Só que quando o coração de Deus está em nós e ele governa a nossa vida, Deus não tem olhos para a cobiça da carne. Deus não tem olhos para a cobiça dos próprios olhos. Deus não tem ostentação de bens. Por quê? Porque ele já é o dono do ouro e da prata, portanto ele não ostenta nada. Assim como você e eu, não devemos ostentar, não devemos ser levados mais por esse tipo de pecados que ofendem a Deus. Então, amados, esse texto nos diz que existem 3 obstáculos da nossa alma que nos impedem de orar como convém. Muitos não conseguem ter uma vida de oração, porque essas 3 coisas são 3 travas que estão nos seus olhos.
São três travas que militam contra o nosso espírito para que tenhamos uma verdadeira vida de oração dentro do parâmetro de um justo. A Bíblia diz que a oração do justo muito pode, é muito eficaz. E se é eficaz, por que quando nós oramos as coisas não acontecem? Então nós precisamos rever o nosso conceito de oração de justo. Oração do justo. Porque a oração do justo, a Bíblia diz, é eficaz. Ela faz acontecer as coisas. Ela provoca uma resposta de Deus. Mas quando oramos e as coisas não acontecem, significa que há travas que impedem. E nós queremos falar sobre essas três travas que impedem que a nossa oração seja no estilo de uma oração de um justo. Ponto número 1, a cobiça da carne. Amados, o que é a cobiça da carne? É o apreço que as pessoas têm por bens materiais. Assim como os prazeres imorais, sexuais. Esta cobiça da carne significa ter forte desejo para a obtenção de coisas carnais que dão prazer. Então, coisas imorais como, por exemplo, o adultério, a própria fornicação de pessoas que se juntam sem estar casados e resolvem conviver juntas sem um registro civil. A Bíblia chama isso de fornicação. Alguns se prostituem, outros se exibem pornografia e aí vai por fora tudo que tem a ver com a sensualidade, tudo que vem a prostituição, tudo que vem com o adultério, tudo que tem a ver com a imoralidade, tudo que tem a ver com prazeres sexuais é o forte desejo de coisas carnais que dão prazer. Isso está inserido na cobiça da carne. E queridos, a cobiça da carne, ela ocupa um espaço, um grande espaço em nossa alma. E cujo propósito dessa cobiça é denigrir, é destruir a nossa alma, destruir nossos sentimentos, destruir os nossos pensamentos e nos fazer tomar decisões com graves consequências que vamos levar para o resto das nossas vidas, marcas que levaremos pelo resto das nossas vidas. Como, por exemplo, um adultério que gerou filhos. Então, amados, a cobiça da carne é um elemento e um instrumento poderoso nas mãos do inimigo para impedir que a nossa oração seja uma oração de um justo. Porque com o nosso coração e a nossa mente voltada para estas coisas, amados, nós seremos insaciáveis. Não teremos limites, não tem freios, não tem fim. É uma vida desenfreada quando a cobiça da carne começa a manejar o nosso coração, quando começa a corromper o nosso coração. Por isso Jesus está dizendo em Mateus capítulo 6, versículo 6, diz: mas quando você orar, para você não ser distraído, para você não estar com esses pensamentos, entra no teu quarto, feche a porta da cobiça da carne, feche a porta dos sentimentos, feche a porta dos desejos desenfreados e ora a teu Pai que está no secreto. Então seu Pai que vê no secreto vai recompensá-lo em público, vai recompensá-lo com um testemunho forte, vai recompensá-lo com uma estabilidade emocional e físico, denotando o poder do Espírito Santo que governa a sua vida. Amados, a oração, ela necessita espaço,
e tempo. Espaço e tempo de qualidade. O seu lugar de oração. Eu tenho um lugar, um cantinho aqui na minha casa, onde é meu lugar de oração. Onde ninguém me perturba. Onde ninguém me desenfoca. Qual é o lugar da sua oração? Qual é o lugar onde você se arrepende diante de Deus? Qual é o lugar onde você combate a cobiça da carne? Onde você confessa os seus desejos internos mais profundos e pecaminosos a Deus? Onde você se lava pela palavra de Deus? Onde você tira tudo para fora? Onde você vomita, perdão a palavra, mas vomita diante do Senhor e diz: Senhor, sonda meu coração, vê se há cobiça da carne, vê se há, Senhor Deus, coisas que está ocupando muito o meu coração e a minha mente, que está corrompendo a minha mente, que não me permite concentrar, de poder examinar e esquadrinhar a palavra para que ela me limpe, me purifique. E para que as minhas orações sejam orações poderosas em Deus, com resultados, com respostas poderosas. Senhor, tem misericórdia. Devemos gritar como aquele cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amados, se nós não tivermos domínio sobre a cobiça da carne, seremos alvos fáceis de Satanás e seus demônios para sermos destruídos. É como se uma lepra tomasse conta da nossa vida e comece a apodrecer o nosso corpo físico, porque é assim que o pecado faz conosco. A cobiça da carne, queridos, temos que tomar muito cuidado, porque ela causa em nós desejos desenfreados, sem limites. Precisamos tomar cuidado com isso. Por isso, o nosso tempo de oração necessita espaço e tempo de qualidade, de nós orarmos a Deus. Como ter esse tempo? Como ter esse tempo na presença do Senhor? Se a cobiça da carne ocupa muito espaço na nossa mente. Muitas pessoas não têm a revelação da oração, porque suas mentes estão ocupadas com a cobiça da carne. Portanto, nesta manhã, eu libero uma palavra sobre a sua vida. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vem agora com a palavra, com a água da palavra e passa como se fosse um jato na sua mente, eliminando estes pensamentos iníquos, estes pensamentos pecaminosos que contagiam não só a minha vida, mas contagia também a vida da minha esposa, a vida do meu esposo, a vida dos meus filhos, a vida das pessoas que estão em volta de mim. Senhor, quebra agora, em nome de Jesus, toda maldição que a cobiça da carne trouxe e proporcionou no seio da minha vida, da minha família. Em nome de Jesus, nós quebramos espírito de adultério, espírito de fornicação, espírito de desejos desenfreados, de pornografia, de qualquer tipo de pecado imoral, de ostentação de riquezas. Em nome de Jesus, nós cancelamos agora casais que têm brigado por conta de dinheiro. Em nome de Jesus, agora são quebrados esses espíritos malignos sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ponto número 2. Ponto número 2. A cobiça dos olhos. A cobiça dos olhos. Ver pode nos levar a sentir. O ver pode nos levar a sentir falta de coisas assim, de desejar. Isto pode ser muito bom, mas quando promove um desenvolvimento e o crescimento pessoal, mas também pode ser muito ruim, caso isso se torne como uma cobiça, como um desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa, um desejo imoderado de bens, riquezas e honras, ambição,
incluindo impulsos sexuais, fazendo que os seus olhos, fazendo dos seus olhos uma forte fonte de corrupção, de olhar e desejar. E quando isso acontece, amados, desrespeitamos valores e princípios de uma vida espiritual sadia. É impressionante, queridos. Comprometemos nossa integridade, colocamos em risco relacionamentos importantes e logo acabaremos nos arrependendo mais adiante, amargamente, de coisas que nós deixamos de fazer ou de que fizemos que não deveríamos ter feito. Por isso, Mateus capítulo 14, versículo 38 diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Portanto, que o Senhor nos fortaleça nesta manhã. Em terceiro lugar, é apenas uma breve introdução, depois nós vamos entrar mais. A ostentação dos bens é algo que não provém de Deus, mas de um estilo de vida em que possuir é mais desejada forma de ser. Ou seja, a ostentação de bens, temos que tomar cuidado porque ela pode se tornar como um estilo de vida. Por isso, podemos abandonar família e nos casar com o nosso trabalho, de nos casar com o dinheiro. E daí é o que diz lá o texto. O grande problema não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. A ostentação de bens. Ou muitas vezes queremos viver aquilo que não podemos e queremos demonstrar exteriormente aquilo que nós interiormente não temos. Precisamos ter uma medida de contentamento, um nível de contentamento para que possamos servir a Deus com alegria nesse nível de contentamento. Mas a ostentação de bens é pecado diante do Senhor. Amados, Deus, apesar de ser Deus de toda a glória, dono do ouro, da prata, do mundo, de todos os seus habitantes, Deus é dono de tudo. Deus é modesto, embora seja Deus. Imagine, Deus, através de Cristo, veio ao mundo de uma forma humana, simples, nasceu numa manjedoura, não nasceu em palácios, não nasceu como um filho de um rei terrenal, mas nasceu de uma humilde jovem chamado José e Maria, homem e mulher tementes a Deus, humildes, e na pessoa de Cristo se revelou ao mundo. Então, Cristo veio de uma forma humilde. Deus é modesto. E a Bíblia diz que Jesus, na sua trajetória, não possuiu nada entre nós. Ele estava focado no propósito para o qual ele foi chamado para operar. Sendo ao mesmo tempo o dono de tudo, ele não teve nada. Você percebe? Mesmo sendo dono de tudo, tudo que ele via era dele, inclusive as pessoas. Mas ele a si mesmo não se ensenhoreou, não ostentou ter, embora ele pudesse fazê-lo. Ele tinha poder para isso. Por isso, Romanos 11:36 diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Amém. Então, como deve ser a oração do justo? Como deve ser a oração do justo? A Bíblia diz que nós devemos ser persistentes, devemos ser perseverantes. Amados, você não pode começar uma oração hoje por um pedido, daqui a pouco você faz outro pedido, daqui a pouco você faz outro pedido, e quando você passa 1, 2, 3 dias, já nem se lembra do que você orou a Deus.
do que você pediu a Deus. Precisamos ser persistentes, precisamos ter foco na nossa oração, precisamos buscar na palavra de Deus como devemos orar, como devemos nos expressar diante de Deus. Lucas, capítulo 18, versículo 1 a 5, diz: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade também uma viúva que se dirigia continuamente a ele, a este juiz, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Portanto, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a me importunar. Se alguém injusto faz justiça, que diria algum justo fazer justiça a nós, que é o nosso Pai Celestial? Portanto, devemos ser insistentes, devemos ser persistentes. A persistência fala de constância. A nossa constância deve ser contínua, deve ser crescente. Deus se agrada dos perseverantes. Deus se agrada daquelas pessoas que são constantes em seus caminhos, porque a constância nos leva a um equilíbrio de ascensão, de subir, de ir de fé em fé, de glória em glória, de galgar níveis altos, de mistérios em Deus. Deus ama os persistentes, Deus ama aqueles que mantêm uma frequência contínua nas suas orações. Uma frequência constante. Não cessam de orar, sempre estão na presença do Senhor. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes por dia a Deus, de uma forma disciplinada, de uma forma constante, desde o início até o fim da sua vida. E mesmo tendo um edito do rei, que não permitia que ninguém adorasse a outro Deus naquele dia, senão somente a ele, ele não teve temor a esse rei, preferiu ter temor a Deus e orou a Deus, continuou orando. Por conta disso foi lançado diante de leões famintos, e durante toda esta noite o anjo do Senhor esteve com Daniel, mesmo diante daqueles animais ferozes, famintos, e o guardou, porque preferiu temer a Deus. Quando nós tememos a Deus, mesmo que estejamos na cova dos leões, o anjo do Senhor estará ali para nos fortalecer, para nos guardar e para nos manter fiéis a esse Deus poderoso. Deus ama, Deus ama. E aqui a Bíblia diz, em Apocalipse 2,19, diz: conheço as tuas obras, conheço o teu amor, conheço a tua fé, conheço o teu serviço e conheço a tua perseverança. Olha o que Deus está dizendo para mim e para você. Deus nos conhece. Deus conhece o nosso amor, a nossa fé, o nosso serviço e também a nossa perseverança, que fala de constância, que fala de persistência. E ainda diz: e sei que você está fazendo agora mais do que no princípio. Uau! Que coisa tremenda, amados. Que coisa tremenda. Devemos ser persistentes em nossa oração. Não devemos desistir. A Bíblia diz: nós não somos daqueles que desistem para a perdição, mas somos daqueles que se preservam, que são persistentes para salvar a nossa alma. São dos persistentes que serão guardados à fé para o dia final. Por isso Paulo diz: combati o bom combate, corri a carreira, mas no final eu fui persistente, guardei a fé. Amém, amados?
Eu quero terminar aqui e deixar marcado para nossa próxima oração da madrugada. Nós estaremos aqui ministrando a sequência desse estudo tão tremendo. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos. Que este dia seja um dia de rompimento. Um dia, Senhor Deus, de persistência, de oração, não permitindo, Pai, que a concupiscência da carne, dos olhos e a ostentação de bens tomem controle da nossa mente e do nosso coração. Mas que através da oração, a presença de Deus, a glória de Deus, a palavra de Deus possa encher a nossa mente, o nosso coração. E neste dia, com grande autoridade espiritual, possamos repreender ao diabo, resistir ao diabo, e ele terá que fugir da nossa presença. Declaro um dia sobrenatural, declaro um dia de grandes negócios, declaro um dia de rompimento na sua vida relacional, com seu esposo, com sua esposa e, sobretudo, de honra de seus filhos para com a sua vida. Papai, mamãe, recebam esta bênção em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Declaro um dia sobrenatural em nome de Jesus.